Bom, pessoal, então vamos fazer uma aplicação, né? Resolver um exercício sobre pêndulo físico. Então temos aqui um exemplo aqui, né? No caso, o exercício 41 do Hardy, que é um exercício que é considerado uma bolinha, mas ele não é tão óbvio assim, né? Você tem que pensar bastante, tem que entender bem o problema, e se você souber resolver esse problema, você está muito bem preparado para a prova. Então é o nível de exercício que eu vou pedir em relação a cálculo de momento de inércia, em relação a pêndulo físico, é mais ou menos o nível desse exercício. Então, se por acaso você quer tentar fazer ele sem assistir a videoaula, eu acho que é até interessante, para ver exatamente o se você consegue resolver até o final e depende se errar alguma coisa, aí você volta e tenta assistir a aula. Mas vale a pena tentar fazer antes de assistir a aula para verificar se você está, vamos dizer, preparado. Se você assistiu a parte da teoria, se lembra mais ou menos de Física 1 sobre cálculo de momento de inércia, sobre cálculo de centro de massa, e aí se você estiver bem preparado, você consegue resolver esse exercício. Mas não é um exercício óbvio, tem muitos pontos assim difíceis de serem percebidos um primeiro momento, tem que prestar bastante atenção. Então vamos lá, como é que é esse exercício? Então tem um pêndulo, é como se fosse um pêndulo de um relógio, aqueles relógios antigos, né? Então você tem uma haste aqui bem fina, de comprimento L, preso num disco. Então perceba que aqui vai ter uma ligação, a haste vai terminar exatamente nesse ponto, de comprimento L, e depois vai ter um disco de raio R aqui, né? Então aqui estão os dados do problema e tal. E o que ele pede? Ele pede para calcular o momento de inércia em relação ao ponto de suspensão, ou seja, esse eixo de rotação. Então imagina que perpendicular a esse ponto aqui tem um eixo, né? Então exatamente o movimento acontece em torno desse eixo aqui de rotação, está chamando aqui de eixo de suspensão, né? Ponto de suspensão. Tá? Então calcular primeiro o momento de inércia do sistema. Tá? Então você tem que entender o conceito de momento de inércia e saber interpretar e como é que você vai calcular para esses dois objetos distintos. Tá? Você tem uma vara, você tem uma haste aqui, né, uma barra fina, e você tem um disco. Então é o primeiro ponto que já é bem interessante para estar muito bem treinado, vamos dizer, para a prova. E o segundo ponto é calcular o centro de massa, né, o centro de massa do sistema em relação a esse ponto de suspensão também. Tá? Então você vai calcular, saber onde é que está o centro de massa do sistema. Interessante também fazer. E aí no final você calcula efetivamente o período de oscilação desse pêndulo físico. Tá? Então é um exercício bem interessante, bem, bem sutil, né? Não é nem um pouco óbvio, como eu comentei com vocês. Então vamos lá, vamos para as notas de aula aqui. Deixa eu pegar aqui o nota de aula já coloquei lá no sistema para vocês, lá no Moodle, né? Então vamos lá. Eu fiz o desenho ali dessas notas de aula, desenho, tem o comprimento L e o raio R desse disco, né? Então coloquei os dados do problema. Então a primeira pergunta é calcular o momento de inércia do sistema. Para calcular o momento de inércia do sistema, você tem que calcular separadamente. O primeiro o momento de inércia da barra, depois o momento de inércia do disco, depois você soma os dois. É simplesmente a soma de um e de outro. Então, primeira coisa, o momento de inércia da barra. O eixo de suspensão, o eixo de rotação, está exatamente nesse ponto aqui. Tá? Para isso, então você pode pegar no formulário, né? Então deixa eu pegar aqui o formulário para vocês. Ó. Vocês vão lá no Harden, tenho esse formulário em mãos, né? Tipo, na hora da prova, né? Você já tem que ter ele em mãos. E eu não vou informar, eu vou simplesmente colocar a questão e vocês vão ter que saber que vão ter que pegar através de um formulário. Então você tem aqui, nesse caso que eu tenho aqui, ó. Esse aqui, ó. Então quando tem o eixo de rotação, na extremidade dessa barra fina. Então você vai lá e pega momento de inércia igual a 1/3 de ml ao quadrado. Foi exatamente isso que eu fiz aqui e coloquei aqui na nota de aula, né? Tá, então tá aqui, ó. O momento de inércia da barra, na extremidade, é 1/3 de ml ao quadrado. Fiz a continha aqui e deu esse valor. Agora a gente vai calcular para o disco, tá? Então para o disco, o que a gente tem? A gente tem um momento de inércia quando o eixo de rotação aqui está perpendicular ao disco, que é exatamente esse aqui que está que está aqui no Hardy também, né? Tem a tabelinha no Hardy ali, ó. Deixa eu ver, que é isso aqui, ó. O momento de inércia, que pode ser para um cilindro ou um disco. Veja que o comprimento aqui no meu cilindro, ele não é levado em conta, né? Porque você vai fazer uma soma em relação a qualquer um desses pontos. Esse comprimento está relacionado com essa massa, né? Tá? Então simplesmente calcula 1/2 da massa total do cilindro, no caso vai ser um disco de espessura, no caso de altura, né? De altura desprezível.
Então, simplesmente a massa do disco vezes o raio ao quadrado, tá? Então, eu já peguei aqui o momento de inércia do meu disco. Então, voltando às notas de aula. Legal. Então, se o disco estiver girando dessa forma, aqui eu tenho automaticamente o momento de inércia do disco. Mas não é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero que o disco ele vai girar em torno desse ponto de rotação que passa aqui, ó, nesse ponto de suspensão, certo? Então, veja que eu tenho um eixo de suspensão e o valor do momento de inércia eu tenho para esse eixo aqui, como se ele estivesse passando nesse ponto. Tá? Vamos imaginar que tem dois eixos perpendiculares, um eixo perpendicular aqui e um eixo perpendicular aqui. Deixa eu voltar aqui o meu PowerPoint para mostrar o que seriam esses eixos paralelos, né? Então, como se eu tivesse nesse caso aqui, né? Então, vamos dizer que eu tenho um eixo de centro de massa, que eu tenho o valor tabelado, mas eu não quero calcular a rotação em torno desse eixo de centro de massa, eu quero calcular em relação a esse outro eixo aqui, tá? Que está a uma altura, está a uma distância h do meu eixo do centro de massa. Para isso eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, né? Então, para um eixo I aqui, o eixo I, paralelo ao eixo do centro de massa, tá? Eu simplesmente calculo I igual a o valor tabelado do momento de inércia de massa, mais a massa total do sistema, vezes essa distância h ao quadrado. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, agora voltando à nossa apresentação aqui, nossa apresentação não, as notas de aula, né? Então, eu vou utilizar o quê? Esse é o eixo do centro de massa, mas o eixo efetivamente que eu vou ter que calcular, desculpa, esse seria o eixo do centro de massa, mas o que eu quero calcular é esse aqui, tá? E veja que a distância, essa distância h é L mais R. Então, esse é um ponto também que com certeza vai confundir muita gente. Se você não fizer esse exercício antes, você com certeza vai confundir na hora da prova e vai errar. Então, é L mais R. Tá? Então, veja que o momento de inércia para esse eixo agora vai ser o momento de inércia do centro de massa, que é esse aqui, meio de mr ao quadrado, mais h, onde h é L mais R, ao quadrado, né, multiplicado pela massa simplesmente do disco, certo? Então, vamos lá, continha aqui. Então, o momento de inércia do centro de massa, meio de mr ao quadrado, está aqui, certo? A massa só do disco, mais a distância h, L mais R ao quadrado, vezes massa. Fazendo a continha e tal, a gente sabe massa, o raio e o comprimento L da haste. Lembrando que essa massa é só do disco. Vai ser esse valor aqui, 18,25 vezes 10 a menos 2 kg a metro quadrado. E aí sim, a soma do momento de inércia do sistema, coloquei o momento de inércia total, momento de inércia da barra, mais momento de inércia do disco, certo? Que vai ser exatamente esse valor aqui, 2,25 10 a menos 2, mais 18,25 10 a menos 2. Fazendo a continha vai dar esse valor, aproximadamente 0,2 kg a metro quadrado. Beleza, então esse é o primeiro cálculo. Tá? O primeiro valor é o item A da questão. Muito bem, vamos para o item B. O item B, o que ele pede? Eu não anotei aqui, né? Mas o item B, ele pede o centro de massa. Onde que está o centro de massa desse sistema? Bom, como é que a gente calcula o centro de massa do sistema? Para objetos estendidos, você teria que calcular por integral e tal, isso é complicado pra caramba, mas aqui a gente tem um sistema com simetria. Então, o que a gente faz? A gente calcula o centro de massa primeiro da barra sozinho, depois o centro de massa do disco sozinho, e depois soma esses dois pontos, né, com o centro de massa da barra mais o centro de massa do disco. Então, aqui eu estou colocando o centro de massa do sistema é x do centro de massa, mas vamos dizer que o meu sistema está ao longo do eixo y. Então, seria o y no centro de massa, mas o importante é que eu quero o valor desse centro de massa, tá? Que ele está ao longo de uma dimensão só. Então, não importa se é x ou é y, ou ele estiver inclinado, não tem problema. Então, o centro de massa aqui da barra é muito fácil, em relação sempre ao ponto de suspensão. L sobre 2, né? L sobre 2, tá? E agora do disco seria o quê? A gente vai ter que calcular em relação a L mais R, né? Onde é que está esse L mais R? Então vamos calcular aqui, ó. Seria a massa, aqui eu coloquei da barra, né? Massa da barra vezes a posição da barra, mais a massa do disco vezes a posição do disco, dividido pela soma das massas. Muito bem, então a massa da barra é 0,27 vezes L dividido por 2, tá? Que é o centro de massa aqui que eu já sei qual é. Centro de massa dessa barra. Mais a massa do disco, que é meio, e onde está o centro de massa só do disco, né? Que é L mais R. L mais R. Dividido por
0,27 mais 0,5, que é a soma das duas massas. Calculando isso aqui, você vê que vai dar 0,48 metros, tá? Ou seja, praticamente meio metro. Então, olha, vejam que interessante, né? A barra tem exatamente meio metro, mas como o peso, né, a massa do disco é bem maior, né, ou quase o dobro, né, é, é, é quase o dobro, né, do que a massa da barra, o centro de massa está praticamente aqui no limite, né, quase na ligação entre o disco e a barra, né? Então ele está um pouquinho acima, que eu coloquei 0,48 centímetros, 0,48 centímetros, 0,48 metros. Tá? Então ele está quase no limite. Então esse seria o ponto do centro de massa. Veja, ele está muito próximo aqui do disco, né? Então isso é importante perceber a física por trás do problema, né? Então você tem realmente o centro de massa bem aqui nesse ponto. Então seria exatamente esse ponto onde as forças estão agindo, né? Exatamente no ponto do centro de massa do sistema, onde as forças estão agindo, ou seja, a força a peso e aqui a força de tração. Muito bem, então beleza. O item B é exatamente calcular 0,48 metros ou 48 centímetros. E aí sim, o item C é calcular o período de oscilação desse disco, né? Então, o período de oscilação, aí você pega realmente da formulinha. Então, veja, para chegar até esse ponto, você tem que calcular um monte de coisa. Não é simplesmente pegar a fórmula do período que já está pronto no Rally e substituir. Então, é um exercício, eu acho relativamente difícil. Eu consideraria duas bolinhas. Então, o período é 2π vezes raiz de momento de inércia dividido pela massa vezes a gravidade, vezes esse R aqui. Então, vamos lá, cada um deles. Momento de inércia do sistema, ou seja, momento de inércia total. Então, a gente calculou o momento de inércia total que está aqui. Momento de inércia total. Aí depois você calcula a massa. Que massa que é? Massa também total. Tem que lembrar que a massa tanto é 0,27 mais 0,5. Gravidade, beleza, coloca 9,8. E esse R? Então coloca, veja que nesse caso, no pêndulo físico, é exatamente o centro de massa. Esse R não é esse R', eu coloquei até R aqui, não é esse R'. Eu poderia colocar uma outra letra aqui para não confundir. E é exatamente o centro de massa do sistema em relação ao eixo de suspensão, né? Que é 0,48. Tá? Aí substituí os valores todos aqui. Aí cheguei então ao período de oscilação de 1,5 segundo. Tá? Então, um exercício bem completo. Fazendo esse exercício, mesmo se você assistiu já a videoaula, tente fazer, tipo, alguns dias antes da prova, assim, ou um dia antes da prova, tente refazer, assim, sem olhar a videoaula, sem olhar nada, para tentar ver se você efetivamente consegue resolver, porque vai estar muito bem preparado para a prova. Bom, beleza, é isso aí, pessoal.